acontece. Agora eu vou chamar meu convidado, que é o Matias Bren, ele é diretor de inovação, acompanha tudo aí do setor de tecnologia e inovação. Em primeiro lugar, qual é a sua opinião, Matias, de tudo que foi mostrado essa semana aí, das novidades da Apple, especialmente desse novo iPhone? Seja bem-vindo ao Business. Obrigado. Eu acho que primeiro a gente sempre espera muito da Apple, né? A expectativa é sempre muito alta, existem vários rumores no mercado quando se fala de Apple e o sarrafo é alto, né? Então a decepção acaba sendo recorrente em muitos lançamentos da Apple, porque acho que o sarrafo ali é muito alto com a Apple, mas eu acho que comparado às últimas atualizações aí, né, do iPhone 14, por exemplo, ou outras, né, anteriores, ele esconde alguns lançamentos ou algumas inovações, talvez se não das maiores que a gente já teve até hoje, né? Apesar de algumas coisas serem muito simples para os usuários, como uma entrada de USB, que além de ser uma coisa ridícula, né, que não se esperava que ficasse tantos anos e precisasse da pressão da União Europeia, né, para normatizar isso, a expectativa é que se tivesse a entrada Thunderbolt, né, que é uma entrada muito mais rápida, ou seja, o cabo é o mesmo, só que o padrão de conectividade do hardware é muito mais elevado. Ou minimamente USB 4.0, e só veio o USB 3.0. Mas eu acho que o que mais se destaca nesse lançamento é realmente, em primeiro lugar, o processador, né? O processador de última geração da Apple, o A17, ele é o primeiro processador só de 3 nanômetros, ou seja, é o tamanho em que o silício é feito ali da placa. É uma coisa muito minúscula, né? Uma coisa inacreditável, né? Muito, muito. E isso eleva o padrão, assim, para os demais, né, de conseguirem, em um mesmo espaço de processamento, colocar a mesma capacidade de processamento do iPhone em um sarrafo alto nesse sentido, mas que o usuário, no primeiro momento, não tem a capacidade técnica de entender. Qual é o benefício, Matias, de um chip ali, de um processador tão minúsculo? Qual que é a vantagem para o consumidor? Perfeito. É como se a gente conseguisse colocar mais coisas em um no mesmo espaço. Então imagina que em todos os celulares eu tenho um espaço, por exemplo, de 2 centímetros para fazer meu processador. É igual para todo mundo. A Apple vai conseguir colocar milhões de instruções ali, né, nas camadas do chip, a mais do que os concorrentes, porque ela consegue fazer isso em um menor espaço. Então a capacidade de processamento é muito maior. Isso impacta em esquentar e assim por diante. É uma coisa, nesse mundo, é a indústria mais avançada hoje que se tem. A coisa mais difícil na humanidade se fazer hoje são os processadores, e até por isso essa guerra que a gente vê dos Estados Unidos com a China, Taiwan e todo esse universo. Você falou China, né? O que dizer agora do mercado chinês diante dessa guerra com o governo mesmo? Será que... Eu falei no começo dessa nota a respeito do sentimento, né? Eles temem aí que o sentimento do consumidor chinês possa reverter contra eles, né? Possa ter uma rejeição. Perfeito. O que o pessoal... O que o pessoal está esperando? Será que vai ter um impacto em relação nas vendas na China, que é o principal mercado deles, né? Da Apple. É o principal mercado da Apple, né? A China é o principal mercado consumidor do mundo, a quantidade de milhões de pessoas que tem naquele mercado é absurda, né? Mas eu acho que, como toda boa política, né, uma cadeia de produção também do iPhone se decorre na China, né? E o impacto em não vender celulares na China também tem um impacto financeiro nessas cadeias produtivas de emprego e também, consequentemente, de dinheiro para grandes produtores na China. Então, eu acho que impactar diretamente a Apple e não conseguir vender celulares de alguma forma lá também tem um impacto muito grande lá dentro, né? Então, é sempre aquela coisa assim do eu dependo de você, eu não quero te ajudar, mas eu preciso. Quero te agradecer pela presença aqui no Business, nesse link aqui, explicando aí as novidades da Apple em relação a esse iPhone 15. Obrigado.